Você tá lá no plantão e chega uma criança de 3 anos com febre há 2 dias, irritada, com petequias na pele e sem meninismo evidente ainda. Você tem 10 minutos para decidir. Você vai esperar os exames voltarem para confirmar antes de agir ou você já age com base no raciocínio clínico de agora? Se você hesitou antes de responder, esse vídeo ele foi feito para você. Hoje eu vou te mostrar como funciona o raciocínio clínico real nas emergências infecciosas pediátricas, as doenças que mais crianças no Brasil, os germes que você precisa conhecer, os erros mais comuns no plantão e o tripé que separa o médico seguro do médico que erra quando o bicho pega lá na emergência. Fica até o final porque eu vou fechar com um protocolo prático de gestão de risco que você pode aplicar ainda no seu próximo plantão. Sem enrolação, sem papo acadêmico vazio, vamos direto ao ponto como você sabe que eu gosto. Antes de entrar no conteúdo, eu preciso te fazer uma pergunta bem simples. Quando você está atendendo uma criança com febre, a sua primeira hipótese diagnóstica é infecciosa? Parece muito óbvio, né não? Mas você ficaria surpreso com quantos médicos, inclusive experientes, passam pelo paciente, pedem um hemograma, esperam o laudo e ainda não pensam em qual agente infeccioso estão diante. E o problema com as emergências infecciosas em pediatria é justamente esse. O tempo que você leva para pensar no diagnóstico pode ser a diferença entre a criança ir para casa ou ir para UTI. Emergências infecciosas são condições graves, causadas tanto por vírus, bactérias, fungos ou até mesmo parasitas, que exigem diagnóstico rápido e tratamento imediato. E o espectro clínico é amplo demais. Vai desde sintomas inespecíficos que qualquer médico poderia confundir com uma virose banal, até quadros fulminantes de choque séptico, em que a janela terapêutica é de horas, não de dias. E eu vou te dar um dado que precisa ficar na sua cabecinha. No Brasil, as doenças infecciosas estão entre as principais causas de morte em crianças, especialmente ali fora do período neonatal. Isso significa que você não está lidando com um tema periférico da pediatria. Você está lidando com algo central, com algo que mata. E o pior, boa parte desses óbitos poderiam ter sido evitadas. Com o diagnóstico precoce, com raciocínio clínico estruturado, com a coragem de iniciar antibiótico empírico antes do laudo voltar, quando a suspeita clínica já é bem forte. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar pelo cenário epidemiológico. Você precisa saber com o que está lidando. As emergências infecciosas que mais levam à morte de crianças no Brasil incluem meningoencefalites, pneumonias bacterianas invasivas, arboviroses, como você já conhece muito bem a dengue, a zika e a chikungunya, sepse neonatal e a sepse pediátrica, até aquele vírus danadinho lá que surgiu em 2019, gastroenterites invasivas. A meningoencefalite está no topo da lista de gravidade. E não é por acaso, na meningite bacteriana, especialmente na meningococcemia, na meningocócica, a janela terapêutica é brutal. 1 hora de atraso no antibiótico pode custar sequelas neurológicas permanentes. 2 ou 3 horas podem custar a vida da criança. E o problema é que muitas vezes o quadro clássico ainda não apareceu quando a decisão precisa ser tomada. Em crianças menores de 5 anos, pneumonia ainda mata muito. E a maioria dos casos que evoluem mal costuma falhar em algum ponto do processo. Ou o reconhecimento foi tardio, ou o antibiótico foi inadequado. Ou até mesmo o médico subestimou a gravidade e não internou quem precisava. Pneumonia não é doença simples por definição. Ela pode ser uma urgência com rápida deterioração. As arboviroses entram de vez no radar da emergência pediátrica. Dengue, zika e chikungunya vêm ganhando importância, especialmente com o aumento do calor, chuvas intensas e a expansão do território do Aedes aegypti. E aqui ainda existe uma armadilha clássica. A criança que parece estar melhorando porque a febre cedeu pode estar entrando justamente na fase crítica da dengue. Se você não reconhece isso, você perde a chance de intervir antes do choque acontecer.
fique bastante ligado. A sepse é o desfecho temido de praticamente todas as infecções graves. Quando qualquer uma dessas doenças não é tratada a tempo, o caminho ela pode ser a sepse. E o neonato é o paciente mais vulnerável. Nos primeiros meses de vida, a imunidade ainda não está construída, ela está em construção. E a janela vacinal ainda não protege como protegerá logo depois. E você está muitas vezes diante de um paciente com baixa capacidade de resposta fisiológica. A Covid-19 ainda exige vigilância, especialmente em crianças não vacinadas ou com comorbidades. E as gastroenterites invasivas, embora menos glamurosas do ponto de vista de ensino, ainda podem matar, especialmente em contextos de desnutrição, má perfusão e acesso tardio ao serviço de emergência. Agora preste atenção nesse ponto aqui. Todas essas doenças, elas podem evoluir para a sepse. Todas. E todas têm uma janela em que o médico bem treinado consegue virar esse jogo antes disso acontecer. E além disso, a redução da mortalidade por doenças infecciosas nas últimas décadas não foi acidente. Ela veio de 4 pilares: vacinação, saneamento básico, água potável e o uso racional de antibióticos. E agora estamos vendo uma reversão preocupante de parte desse progresso. Quando a vacinação ela cai, as doenças elas voltam, gente. Sarampo voltou a aparecer, coqueluche voltou a preocupar, febre amarela voltou a circular. E isso não está acontecendo só na tese, ela está acontecendo agora, nos serviços, nos plantões e nos seus pacientes. Agora, eu quero sair do panorama geral e entrar em 2 agentes que todo médico que trabalha com pediatria precisa conhecer profundamente. Não é para você virar infectologista, não, esse não é meu objetivo. É para você não errar no seu plantão e salvar a grande maioria das crianças que vai chegar para você. O Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, ele é provavelmente o agente bacteriano mais importante da emergência pediátrica. E por quê? Por que você acha que eu estou falando isso? Porque ele causa um pouco de tudo. Ele causa otite média aguda, ele causa sinusite, ele causa pneumonia bacteriana invasiva, bacteremia, sepse e até meningite. Você pode estar diante de um caso leve ou de um caso que mata em horas, causados pelo mesmo grupo de agente. E aqui entra uma armadilha importante. A criança, ela está vacinada, a mãe mostra a carteira de vacinação, o esquema de pneumococo ele está em dia e ainda assim a criança pode estar grave. E como isso acontece? Isso se chama fenômeno de sorossubstituição. Quando a vacina cobre alguns sorotipos, outros sorotipos passam a circular com mais força. O exemplo mais lembrado aqui é o sorotipo 19A. Isso significa que a criança vacinada, ela não está blindada contra toda infecção pneumocócica grave. Lógico, a vacina ela protege muito, mas não substitui o seu raciocínio clínico na emergência. Se a clínica aponta para infecção grave, você não pode se tranquilizar só porque o cartão vacinal tá bonitinho. Fica esperto nisso, que eu já vi médico bom errando. O meningococo talvez seja o agente que mais assusta qualquer médico da emergência pediátrica. E com toda razão. A doença meningocócica, ela pode matar em 24 horas. Pode deixar sequelas devastadoras. E nas primeiras horas, pode parecer muito menos grave do que realmente é. O paciente, ele ainda pode não ter meningismo evidente. Pode ainda não estar com rigidez de nuca marcante. Pode parecer só febril, irritado e um pouco mais abatido. Mas se você perde essa janela, o quadro desaba muito rápido. E outro ponto muito importante que eu quero que você saiba, a vacinação, ela reduziu muito alguns casos, especialmente o meningococo C. Mas queda de cobertura vacinal e circulação de outros subgrupos como o W e B mudam o cenário epidemiológico. Então, de novo, status vacinal ajuda, mas ele não exclui infecções meningocócicas graves. E aqui existe um recado prático que vai mudar a tua conduta. Em suspeita forte de meningite bacteriana, você não espere exame para decidir se vai agir. Você colhe o que der para colher sem atrasar e dá antibiótico para esse paciente. Se o paciente está grave, gente, o tratamento já começa ali na suspeita clínica. Você já vai tomar sua atitude rápida, sem esperar muitas vezes nenhum exame. Lógico, se der para você colher ali o licor bem, se não der,
Amém. E agora eu preciso pausar para falar de algo que vai muito além de doenças em si, a resistência antimicrobiana. O aumento de sorotipos não cobertos pela vacina, somado ao uso excessivo ou pouco criterioso de antibióticos, ele está criando um cenário em que os nossos principais esquemas eles estão perdendo força, gente. Cada antibiótico mal indicado contribui para isso e a gente vê muito isso na ceftriaxona. Mas presta atenção, isso não significa hesitar quando o antibiótico está indicado. Pelo contrário, o médico responsável ele sabe duas coisinhas. Sabe quando indicar rápido, sabe quando iniciar rápido e sabe quando suspender com segurança. Esse equilíbrio ali na balança, ele é o sinal que você é um médico muito, mas muito maduro. Você está percebendo a complexidade disso tudo que eu estou te falando? A gente está falando de germes que mudam, de vacinas que não cobrem tudo e de antibióticos que perdem eficácia. E no meio disso tudo, uma criança esperando por você, pelo seu raciocínio clínico. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão aqui embaixo, porque aqui a gente não fica em papo teórico vazio. Cada vídeo ele é construído para te tornar um médico mais seguro, mais resolutivo e com menos margem de erro no seu plantão. E se você já está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho também, porque vídeos como esse saem regularmente e eu não quero que você perca. Agora, vamos para a parte mais prática. Você já viu o cenário epidemiológico, já entendeu alguns germes centrais, mas como é que você pensa diante de uma criança com possível emergência infecciosa? E existe um tripé que estrutura esse raciocínio. 3 pilares. Se você sustenta os 3, você erra muito menos. E os 3 pilares são prevenção, pensar precocemente em infecção grave e antibiótico terapia empírica assertiva. Prevenção não é papo de saúde pública distante da emergência. Prevenção é prática clínica segura. Quando uma criança chega com suspeita de coqueluche, por exemplo, você trata, lógico, claro, mas você também pensa no entorno, na carteira de vacinação, nos contatos domiciliares, na proteção de lactentes expostos. Prevenção inclui vacinação, combate à desinformação, orientação de sinais de alerta para retorno precoce e atualização constante do médico sobre novas vacinas e novas recomendações. O médico da emergência que orienta bem também previne piora futura. Esse é o pilar que separa o médico reativo do médico proativo. O raciocínio clínico começa antes do exame, começa na anamnese, começa na inspeção, no comportamento da criança, na primeira frase que a mãe fala. Existem situações em que você precisa pensar em infecção grave imediatamente. Por exemplo, febre com petequias, lactentes menor de 1 mês com febre sem foco, febre com alteração do nível de consciência, sinais de choque após a história febril recente, tosse, febre e esforço respiratório importante. Nesses cenários, o raciocínio ele não pode esperar o hemograma voltar, jamais. Você precisa se fazer uma pergunta que salva a vida. Qual é a pior coisa que esse paciente pode ter? E eu já afastei isso tudo? Essa pergunta sozinha, ela muda o seu plantão. Esse é um dos pilares mais mal compreendidos no plantão. Antibiótico terapia empírica é iniciar antibiótico antes da cultura, baseado na suspeita clínica e nos agentes mais prováveis. E o maior erro que eu vejo aqui é a hesitação. Quando a suspeita de meningite bacteriana é forte, você inicia o antibiótico e você inicia agora, não depois do exame de imagem, não depois do líquor, se isso for atrasar perigosamente, não depois do laudo. Mas existe outro erro também, menos falado e igualmente importante: manter o antibiótico sem necessidade. O médico maduro, ele sabe iniciar rápido quando precisa, mas ele também sabe suspender quando a hipótese bacteriana não se sustenta. Manter antibióticos sem indicação, sabe o que faz? Sabe o que acontece? Induz resistência, expõe a efeitos adversos, seleciona bactérias mais difíceis e empobrece o cuidado. Então grave isso aqui que eu vou te falar. Saber iniciar é importante, porém, saber suspender é excelente. Agora, nós vamos integrar tudo isso em um protocolo de gestão de risco que você pode usar no seu plantão. Gestão de risco em pediatria, ele não é burocracia.
é o conjunto de decisões estruturadas que vão reduzir a probabilidade do erro clínico. E eu quero te apresentar um framework simples, o SCAD. SCAD: suspeita, coleta, ação e decisão. SCAD, SCAD, SCAD. S de suspeita clínica precoce. Tudo começa aqui. Você precisa ativar o modo de suspeita de infecção grave diante de febre associada a qualquer um desses sinais. Se liga aí, já anote. Alteração do comportamento, sinais de choque, exantema que não fica branco, que não sai, rigidez de nuca, o abaulamento de fontanela, a gemência, um ataque epinético desproporcional. Você não vai esperar o quadro clássico. O quadro clássico muitas vezes chega tarde demais. E o C de coleta, coleta estratégica. Depois vem a coleta. Sempre que possível, colha antes de dar um antibiótico, mas sem comprometer o tempo de tratamento. Na suspeita de infecção grave, você vai pensar o quê? Em hemograma, um PCR, uma procalcitonina, hemoculturas, gasometria e o lactato. Função renal também aqui, função hepática e, quando indicado, o líquor. Mas se o paciente está instável, a prioridade é outra. Sabe qual é a prioridade? Pensa aí, antibiótico primeiro, sempre. Lógico, sempre você vai fazer isso. O A ele vem de ação. Ação terapêutica imediata. Suspeitou de infecção grave? Agora é o quê? Ação. Oxigênio se necessário, acesso venoso, reposição volêmica criteriosa e antibiótico empírico baseado no foco e no agente mais provável. Na suspeita de meningite bacteriana, por exemplo, o tratamento empírico ele precisa ser iniciado rapidamente. E em cenários muito específicos, você ainda vai associar dexametasona e discutir a ampliação da cobertura para meningite. O ponto aqui não é decorar nenhum esquema. O ponto aqui é entender a lógica clínica forte e ação rápida. O D, ele vem de decisão. Decisão baseada em reavaliação contínua. A avaliação inicial nunca é suficiente. A criança que está grave, ela precisa ser reavaliada em intervalos curtos, porque o quadro ele muda bem rapidinho. A peteca isolada pode virar uma púrpura fulminante. A dengue que parecia estável pode entrar em extravasamento capilar. A pneumonia, ela pode fazer o paciente cansar muito rápido. Então, cada reavaliação exige uma nova decisão. Eu mantenho o que eu estava fazendo? Eu escalo, eu troco o antibiótico, eu transfiro esse paciente, eu interno ele na UTI. A gestão de risco, gente, é isso. Não é decidir só uma vez, é decidir continuamente. Agora eu quero te dar exemplos concretos. Situações em que você não pode esperar. Criança com febre e petequia, por exemplo, meningococcemia, até que se prove o contrário. Lactente menor de 1 mês com febre, internação e investigação de sepse, até que se prove o contrário. Criança com febre, plaquetopenia em queda e vômitos, dengue com sinais de alarme. Criança com pneumonia lobar, esforço respiratório e saturação baixa, internação, oxigênio e antibiótico terapia, muitas vezes parenteral. Criança com febre, meningismo e alteração de consciência, meningoencefalite bacteriana, até que provem o contrário. E o que você acha que une todas essas situações que eu acabei de falar? Você não espera o laboratório autorizar a sua conduta, claro que não. A clínica ela já autorizou você tomar essa conduta. Existe um erro que atravessa todos os níveis de experiência. Acontece com residentes, acontece com plantonista experiente e com especialistas. O erro é esse: esperar o exame para agir quando a clínica ela já está gritando. O laboratório ele não examina o paciente, você examina o paciente. O exame é ferramenta de confirmação, ajuste e estratificação, mas o motor da decisão clínica ele sempre vai ser seu raciocínio. Se a criança ela tá ruim e você ainda tá esperando o hemograma voltar para decidir se interna, alguma coisa falhou aí nesse processo. Esse é o coração da gestão de risco em pediatria. Tomar a decisão certa, na hora certa, com as informações disponíveis agora. Eu preciso parar aqui e te fazer uma pergunta. Você já passou por alguma situação no plantão em que a pressão do tempo quase te fez errar? Ou em que você percebeu depois que demorou para agir? Conta para mim nos comentários, sem julgamento nenhum. Esse espaço aqui
é de aprendizado. E muitas vezes as melhores aulas vêm justamente dos casos que quase saíram do controle. E se esse conteúdo ele tá te ajudando, já aperta o like agora. Compartilha com um colega de residência, o colega do grupo de plantão, com aquele amigo que tá começando na emergência pediátrica. Agora vamos consolidar o aprendizado. Hoje você viu 5 grandes pontos. O primeiro deles, o cenário epidemiológico é grave e exige atenção real. O segundo, meningoencefalites, pneumonias, arboviroses, sepse e gastroenterites invasivas continuam sendo causa importante de desfecho ruim em pediatria. O terceiro, o pneumococo e o meningococo, eles continuam entre os agentes mais importantes e o status vacinal não exclui doença grave. O quarto, o tripé do raciocínio clínico nas emergências infecciosas é qual? Prevenção, diagnóstico precoce e antibiótico terapia empírica assertiva. E o quinto, o framework SCAD, organiza sua tomada de decisão. A suspeita, a coleta, a ação e a decisão. E acima de tudo, o maior erro é esperar o exame quando a clínica já mandou agir. Deixa eu terminar com uma grande reflexão. Medicina de emergência pediátrica é, no fundo, gestão de incerteza com tempo comprimido. Você nunca vai ter todas as informações que gostaria antes de agir. Você nunca vai ter certeza absoluta quando a criança está crítica. Mas o que você precisa ter é o seu raciocínio clínico, o seu conhecimento dos agentes, dos padrões, dos protocolos da epidemiologia e da fisiologia do paciente na sua frente. É isso que constrói o médico seguro. Não receita de bolo, não conduta decorada, raciocínio clínico sólido, baseado em evidência e aplicável ao mundo real do plantão. As emergências infecciosas, elas não perdoam hesitação, mas também não perdoam intervenção desorganizada. O médico que você quer ser é aquele que age rápido quando precisa agir, espera quando precisa esperar e nunca para de se perguntar: eu tô diante do pior cenário possível e já afastei isso com segurança? Continua estudando, continua questionando e continua entrando no plantão com raciocínio ligado. E antes de sair, uma última coisa. Se você quer se aprofundar de verdade nas emergências infecciosas em pediatria, com protocolo, casos clínicos, aulas ao vivo com especialistas e uma formação completa que te coloque em outro nível de plantão, eu quero te apresentar a PIEPM, a nossa pós-graduação em emergência pediátrica. Essa pós-graduação, ela foi feita com muito carinho, com muito amor para vocês. Eu contratei os melhores professores, os melhores pediatras, os melhores especialistas, mestres e doutores com pelo menos 10 anos de experiência. Mas não só aqueles professores que têm um currículo brilhante, mas aqueles professores também que têm uma didática impecável para te mostrar o que você tem que saber. E aqui é medicina real, é medicina direta, baseada em evidência prática para você já aplicar no seu próximo plantão. Imagina aí uma pós-graduação estruturada com um treinamento prático de 3 dias no maior centro de simulação médica do país. Você vai aprender tudo, todas as doenças graves, tudo que você tem que fazer para se tornar um médico capacitado. E isso vai te elevar a outros patamares. Você vai conseguir plantões mais remunerados, melhores, em melhores hospitais, em grandes centros, se isso for seu desejo. Mas o mais importante, salvar e levar a pediatria de excelência para todas as crianças do Brasil. E se você se interessou e quer saber mais, o link está na descrição do vídeo. É só você se inscrever que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Um abraço e até a próxima.